Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Nesta oportunidade que nós temos hoje, eu quero dar continuidade à nossa aula sobre aconselhamento, a disciplina, né, o módulo de aconselhamento bíblico. E conforme eu já havia dito aos irmãos, o nosso objetivo, então, é apresentar as ideias principais acerca do aconselhamento. E hoje eu quero falar um pouco sobre o panorama histórico do aconselhamento, considerando que nós já vimos um pouco ah, sobre o aconselhamento na introdução, mostrando que, na verdade, o aconselhamento é um grande desafio para a igreja do Senhor Jesus. Começamos falando sobre onde, desde os tempos apostólicos, obviamente que nós já vimos essa exortação para que houvesse a prática do aconselhamento. Nós temos ali, eu citei aos irmãos na oportunidade, sobre o que eu chamo de, que nós chamamos de a mutualidade ou mandamentos mútuos, e entre esses mandamentos mútuos, obviamente que está o aconselhamento, como consolai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, tudo isso obviamente que mandamentos mútuos e apontam para essa responsabilidade do aconselhamento. E aí nós ficamos de começar a segunda parte aqui falando sobre as teorias sobre o ser humano. Nós vamos falar sobre esta área e assim, o panorama histórico do aconselhamento, ele tem como propósito justamente mostrar como que na história foi proposto aconselhar. E aí eu vou me valer principalmente de um livro-texto, que é a Introdução ao Aconselhamento Bíblico de John MacArthur, um dos melhores é, na área de aconselhamento, abaixo, obviamente, daquele que é considerado um grande mestre do aconselhamento cristão, que é o Jay Adams, já falecido, né? Mas começando aqui, nós já falamos um pouco sobre isso, e aí eu quero falar principalmente nessa parte final aqui, onde eu vou falar sobre as teorias, né, sobre o ser humano, e a primeira teoria que eu cito aqui sobre o ser humano é justamente a teoria de Carl Rogers, tá? Rogers, sua teoria defende que o ser humano, no seu entendimento, né? No seu entendimento, a teoria dele estava mais centrada na pessoa, conhecido como psicoterapia centrada na pessoa. E veja, a, essa essa teoria do Rogers, de Carl Rogers, tem justamente como objetivo a mostrar, e aí o ponto principal dele é justamente focar na necessidade do ser humano. Então, Carl Rogers, nessa terapia centrada na pessoa, a grande preocupação dele é justamente focar na necessidade humana. E aí, os estudiosos vão justamente falar nessa questão de focar na realização do ser humano, qual que é a necessidade desse ser humano. Rogers, portanto, entende que a terapia, quando é centrada na pessoa, ah, vai facilitar justamente que essa pessoa se autorrealize, essa pessoa busque é, encontrar nos seus prazeres uma resposta para resolver os seus dilemas. Então, o que eu quero que os irmãos destaquem aqui, principalmente, é justamente esse ponto que eu
que eu quero trazer aqui para vocês, que a terapia centrada na pessoa, tá? A terapia centrada na pessoa. Então, o ponto de partida de Carl Roger é justamente a pessoa. Quais são as suas necessidades, tá? Quais são as suas necessidades? Porém, existe, se Carl Rogers tem a sua terapia centrada na pessoa, nas suas necessidades, nós temos Freud na teoria psicanalítica que foi desenvolvida ali é, por Sigmund Freud, e aí tem um tempo de nascimento dele e o tempo de morte. Freud, portanto, ele procura descrever, por exemplo, a etnologia dos transtornos mentais, e ali ele vai explicar que o ser humano ele precisa ser focado, ou você precisa focar o trabalho no ser humano no prazer. Na perspectiva de Freud, quando ele vai dizer acerca da teoria que procura descrever justamente esses transtornos mentais, por que o ser humano passa por adversidades, problemas, porque ele está sofrendo, ele vai dizer, portanto, que a motivação humana, a explicação, além de estar na motivação humana, é focada no prazer. É preciso, na perspectiva dele, redirecionar o ser humano. Mas veja, se as pressuposições desses homens, portanto, apontam para o ser humano, então para eles é isso que importa, porque na visão freudiana, seguido ali pela psicologia seculares, tentando assim conciliar, e Freud vai tentar nessa psicologia secular vai uma tendência de conciliar a verdade bíblica com as questões da psicanálise, com as questões da visão freudiana do ser humano. Nós vemos algumas coisas que Freud destacava que vai contrariamente à visão bíblica do ser humano. Então, veja, Freud, na sua visão, vai dizer que a natureza humana é essencialmente boa. Segundo, as pessoas encontram as respostas para os seus problemas dentro de si. Freud também vai dizer que a chave para a compreensão e a correção das atitudes e ações de uma pessoa reside em algum ponto do seu passado. Quinto elemento destacado por Freud aqui é que os problemas de uma pessoa são resultados de algo que outra pessoa lhe fez. Quinto, os problemas humanos podem ser puramente psicológicos em sua natureza, não estão relacionados, portanto, a qualquer condição espiritual ou física. Então, esse é destaque. Sexto, os problemas profundos só podem ser resolvidos por conselheiros profissionais e não por meio de terapias. E sétimo, as escrituras, a oração e o Espírito Santo são fontes inadequadas e simplistas para a resolução de certos tipos de problemas. Então, essa é a visão freudiana entre tantos os problemas levantados por ele aqui. Quando você pega essa perspectiva, essa visão freudiana da psicanálise, essa visão freudiana do ser humano, de como encontrar a resposta, de como ajudar o ser humano, nós vamos perceber que essa visão não é uma visão bíblica, não é uma visão correta. Primeiro que, assim como nós vimos aqui, assim como Rogers, que vai centrar na pessoa e vai dizer que nós precisamos, portanto, centrar na pessoa, procurar facilitar essa autorrealização das pessoas. Freud também erra quando ele vai dizer que a natureza humana é essencialmente boa, que as pessoas encontram as respostas para os seus problemas dentro de si. Nada disso, à luz das escrituras, é correto, irmãos. Nada disso, à luz das escrituras, é correto, porque a natureza do homem é corrompida.
A Bíblia diz que o homem é pecador, que o homem é depravado. Nada que há no ser humano é bom. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando alguém se dirigiu a ele dizendo assim, bom mestre, o próprio Senhor Jesus disse, não há um, há um único que é bom, e esse é Deus. Então perceba que o próprio Senhor Jesus destacou a natureza corrompida do ser humano. Então a natureza humana é depravada. Tiago diz que Tiago vai dizer que as contendas que surgem no nosso próprio coração, as guerras, os dilemas, as, tudo isso é resultado da nossa natureza pecaminosa, especialmente vou só procurar aqui a origem do pecado, lá em Tiago capítulo 1, verso 12 a 15, ele vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, verso 12 a 15. E essa afirmação de Tiago vai contrariar, por exemplo, essa visão freudiana, quando ele vai dizer que os problemas de uma pessoa são resultado de algo que outra pessoa lhe fez. Não, o Tiago vai dizer que, na verdade, é, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando alguém, quando a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Então, Tiago fala da natureza pecaminosa do ser humano, nós somos propensos ao pecado. A menos que Cristo atue em nosso coração, nós não vamos conseguir dar respostas agradáveis a Deus. Então, a chave para a compreensão e a correção das atitudes de uma pessoa não reside em algo do seu passado, reside na compreensão, e nós vamos estudar depois, da compreensão da nossa natureza pecaminosa, do estado do nosso coração, para que possamos, então, ter soluções para os dilemas da vida, a gente precisa primeiro apontar para Cristo, olhar para Deus. Como era o homem antes da queda e o homem depois da queda. O conselheiro bíblico ele vai falhar se ele primeiro não observar no seu ato de aconselhar, primeiro olhar para o que o homem era e o que o homem é hoje. Então, a chave para a compreensão e a correção das atitudes de uma pessoa não reside em um ponto do seu passado. Reside, obviamente, isso aqui, os coaches, eles vão trabalhar muito isso, a hipnose, né? Os que trabalham com a hipnose vão trabalhar muito isso, porque vai fazer um certo tipo de regressão para ver alguma coisa que aconteceu no passado, para tentar ajudar a pessoa. Isso não é assim que funciona. E o problema de uma pessoa não é resultado de algo que outra pessoa fez. Existem dois problemas que a gente vê aqui, irmãos. O primeiro problema é justamente a questão da maldição hereditária. Às vezes a pessoa está passando por algum problema, não, porque é a maldição hereditária, alguma coisa que aconteceu no seu passado, na sua família. Quando você está em Cristo, todas as coisas foram derrubadas, derrotadas. Não existe essa questão, na vida cristã não existe essa questão de maldição hereditária. Nós estamos em Cristo. E outro problema que eu vejo esse quarto ponto de Freud aqui vai ser muito confortável hoje na nossa sociedade quando diz que o marginal ele é vítima da sociedade. Então ele rouba porque ele está roubando porque ele não tem oportunidade, ele está roubando porque ele não tem possibilidades, e é por isso que ele se torna ladrão. O ser humano, ele não é vítima da sociedade.
Nós não somos vítimas da sociedade. Cada um de nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas próprias atitudes. Os problemas humanos podem ser puramente compreendidos em sua natureza, que não estão relacionados à questão espiritual. Não, o problema do ser humano é espiritual. É espiritual. Então, veja, as escrituras são suficientes. Nesse sentido, portanto, essas e outras teorias similares, instituídas, portanto, do temor de Deus, têm conseguido infiltrar na igreja, a partir de aspectos variados aqui da psicologia. Por isso que eu disse aos irmãos, eu não sou contrário à psicologia, desde que, primeiro, o cristão, se necessário, se é uma questão da psique, da mente, o ser humano, então, faça um atendimento com um psicólogo cristão, acompanhado, obviamente, em parceria com o seu pastor. Isso é primordial, isso é primordial. Então, veja, muitos cristãos dedicados estão completamente fora, já disse um estudioso, do prumo em sua concepção do que seja aconselhamento. A Bíblia é o único manual confiável para o verdadeiro estudo da alma. Ela é tão exaustiva no diagnóstico e no tratamento de cada questão espiritual que, aplicada ao Espírito Santo no cristão, que é aplicada pelo Espírito Santo no cristão, ela torna semelhante a Jesus Cristo. O homem vai se tornando semelhante a Jesus Cristo. Então, veja, as técnicas psicológicas são em algum momento confiáveis. E o que dizer da psicologia cristã? Eu diria que sim. Não sei se todos os irmãos, e aqui eu coloco um estudo de caso, eu não sei se todos os irmãos já ouviram falar dessa verdade, mas o Dr. Martin Lloyd Jones começou sua carreira como médico, antes de ser conhecido como expositor bíblico. Então, veja, é, nós precisamos compreender que certos tipos de situações, como depressão, outras doenças mentais, elas possuem causas físicas e não espirituais. E elas precisam ser tratadas de formas físicas. Alguns casos, por exemplo, como alcoolismo, drogas, as terapias elas podem ser úteis, porém, a raiz está muito mais profunda. Eu já tive a oportunidade, meus irmãos, de lidar com dependentes químicos, alcoólatras. E como que eu trabalhei essas questões? Eu trabalhei, obviamente, primeiro, observando as questões clínicas. Isso não é minha área, não sou médico, obviamente. Mas, por outro lado, eu trabalhei com esses pacientes, eu digo pacientes porque mais à frente eu vou mostrar para vocês que o aconselhamento é como se fosse um consultório, a pessoa vem para ser atendida e ela precisa seguir todo um processo de sessões, mas eu já atendi pacientes que eu tive que mostrar para essa pessoa que o problema não era em si apenas o álcool, as drogas, mas era justamente um tipo de idolatria, que a razão maior de beber estava num problema espiritual. Então, veja, a medicina, a psicologia cristã, ela é útil, mas eu entendo desde que ela seja trabalhada em conjunto com a espiritualidade. Tem um livro do reverendo Arival Dias Casimiro, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e uma psicanalista, que é justamente isso, a saúde, transtornos mentais e espiritualidade. É um livretinho muito pequeno, vale a pena ler. Nesse livro, ele vai trabalhar justamente isso. Os dois vão trabalhar justamente isso, mostrando que não precisa haver um confronto entre a psicologia cristã, porque eu estou falando de psicologia cristã que tem como pressuposto as escrituras, e não a psicologia secular que segue Freud, Rogers e tantos outros, mas
eu vou trabalhar a questão, eles vão trabalhar a questão de que a psicologia ela é parceira da espiritualidade. Na verdade, ela está a serviço da espiritualidade. Então, veja que essas técnicas psicológicas elas são importantes desde que elas não firam os princípios das escrituras. A expressão psicologia cristã, no entendimento, por exemplo, de MacArthur, é, no entendimento de muitos teólogos como John MacArthur, da forma que a expressão é utilizada hoje, na perspectiva dele, é um paradoxo, porque a palavra psicologia não expressa mais o estudo da alma, em vez disso, descreve uma coletânea de terapias e teorias que são essencialmente humanistas. O estudo da alma do ser humano, a forma como o homem a Bíblia descreve. Então, na perspectiva de John MacArthur, nós não podemos falar da psicologia como um ramo que estuda a alma, porque quem estuda a alma, quem sabe da alma, é as escrituras. E o que a psicologia cristã vai fazer? O que os psicólogos cristãos vão fazer? Eles vão trabalhar as questões mais voltadas nas questões mais da saúde física. Obviamente que eu não estou desconsiderando aqui que muitas das questões físicas são resultados de questões espirituais, as doenças psicossomáticas. Você tem, por exemplo, o caso de Davi no Salmo 51, que ele diz que enquanto ele não confessou os seus pecados, ele sentia o peso dos pecados não confessados no próprio corpo. Então, eu não estou desconsiderando isso. Então, entendam, o que eu estou destacando aqui é que o conselheiro, ele é aquele que, com muita prudência, oração, ele vai aplicar os recursos espirituais ao processo do ao processo no processo de aconselhamento, tá? Então, o compromisso do conselheiro bíblico é aconselhar com as escrituras. E nessa atitude de prudência, de discernimento, ele precisa, com a ajuda de Deus, perceber quando ele vai necessitar do recurso médico, psicológico. Mas ele precisa aconselhar com as escrituras, tá? Com a palavra de Deus. A igreja, portanto, nesse sentido, irmãos, a igreja deve recuperar sua confiança nas fontes espirituais que Deus provê. A igreja deve voltar à convicção de que somente a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a edificação na justiça. 2 Timóteo aí vai dizer justamente essa verdade. Se não crermos na suficiência das Escrituras, nós estamos fadados a falhar no aconselhamento bíblico. Então, veja, aconselhar não é somente você ouvir a pessoa e dizer para ela, tudo bem, faça assim que vai dar certo. Não, você precisa entender as razões de por que aquela pessoa está daquele jeito. E não sentar com não é falar em 5 minutos com as pessoas. E essa é uma grande dificuldade. Às vezes as pessoas elas vêm buscar conselhos, mas elas não querem ter o compromisso, e a gente vai ver mais à frente isso, de ter alguns momentos ou horas ouvindo ou sentada. A pessoa quer que algo aconteça rápido. Existem conselhos e aconselhamento. Conselhos é algo rápido. Aconselhamento, você vai se aprofundar para dar uma resposta ou para ajudar a pessoa que está em problemas, em crises, a ter uma resposta para os seus problemas. O conselheiro não é aquele que dá uma resposta pronta. O conselheiro é aquele que ajuda
a pessoa a chegar numa resposta, a reconhecer uma situação e a fazer mudanças na sua própria vida. Então, nessa aula, eu queria apenas trazer para vocês fechar esse segundo momento, que é o panorama, né, acerca do aconselhamento, mostrando como que a história, como que houve o trabalhar de pessoas na tentativa de dar respostas aos dilemas humanos, e aí destaquei pelo menos dois personagens no tratamento do ser humano foram que tiveram suas abordagens, que são hoje abordagens que são trabalhadas na psicologia secular, que é Freud e Rogers. Rogers dizendo que nós precisamos centrar na necessidade do homem, então você precisa focar na necessidade, na vontade do ser humano, e nós temos, por outro lado, Freud dizendo que ah, defendendo, né, a teoria dele, mostrando que o ser humano é bom, de que as respostas estão dentro de si mesmo, é preciso que façamos uma regressão no passado e que, na verdade, o ser humano em si não é a pessoa que está com um problema, o problema não é ela, mas alguém causou um problema para ela, e que as respostas, portanto, para os seus problemas estão em sua natureza e não nas questões espirituais. E nós vimos que não. O problema do ser humano à luz das Escrituras está na sua espiritualidade. Para entender os seus problemas, para resolver os seus problemas, ele precisa voltar ao passado. Neste momento, até que sim, mas não para regressão, para entender o que era o ser humano no passado e o que nós somos hoje, após a queda. E como que o ser humano pode passar por um processo de restauração. E esse processo ele é possível à medida que essa pessoa está em Cristo, tá bom? Mas nós vamos continuar na nossa próxima videoaula, quando eu vou falar para vocês sobre a escritura e o aconselhamento bíblico, tá? Especialmente eu vou destacar para vocês no nosso próximo encontro essa relação do uso das escrituras no aconselhamento bíblico, focando principalmente um aspecto que eu considero fundamental, que é os fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico, tá? Destacando ali que é preciso que nós tenhamos, de uma forma muito clara, o entendimento. Para aconselhar de forma eficaz, nós precisamos ter um entendimento correto da doutrina da depravação total. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a vida dos irmãos. Qualquer dúvida, irmãos, pode mandar mensagem, que eu terei o maior prazer em auxiliar os irmãos. Deus abençoe a todos.